Fala, família vascaína, aqui Erasmo chegando para mais uma opinião do Universo Vasco. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, seu comentário é importante, de onde você está falando, o que você está achando do Vasco da Gama, qual é a sua expectativa para esse Brasileirão e a Sul-Americana, né? Compartilhe o nosso link com aquelas pessoas que você conhece nos outros grupos de WhatsApp, é muito importante para a gente. Segue a gente nas redes sociais, sempre Universo Vasco. Olha só, galera, domingo o Vasco inicia sua campanha no Brasileirão diante do Santos em São Januário. Depois vem a Sul-Americana, Brasileirão, Sul-Americana, Brasileirão, e aí vai, parceiro. Aí mês de abril e mês de maio são 2 meses aí muito intenso, né? Mais de 10 jogos aí nesse período. Inclusive o Vasco vai ter que viagens, né? Viagens longas aí, então vai ser um período de muito desgaste. O Pedrinho falou que o elenco, ele coloca o elenco do Vasco entre os 8 do Brasil. Muita gente dando opinião contrária, né? Achando que o Vasco, pelo contrário, achando que o Vasco está entre os 8 piores. Mas olha só, falando de elenco, né? Elenco, ele não colocou a questão da produtividade, né? Que isso aí depende muito como vai acontecer aí a temporada. Mas de elenco, olha, eu concordo com o Pedrinho, tá? Não sei o que você acha, deixa o seu comentário aí. Eu concordo com o Pedrinho. Eu não vejo mais de 8 times à frente do Vasco na questão de elenco, tá? Questão de elenco. Por exemplo, na minha conta, né, o Atlético Mineiro, Flamengo, o Internacional, o Palmeiras, o Corinthians tem elencos bem superiores, tá? O Fortaleza também tem elenco superior, tem um elenco melhor, mais robusto do que o Vasco. Botafogo, não sei. O Botafogo perdeu peças importantes. Tem uma boa estrutura, sobretudo no meio de campo ali, né? Eu vou botar o Botafogo também. Aqui só são 6 times. São Paulo, não acho o elenco de São Paulo melhor que o Vasco. Tem um bom time, tem um bom 11, 12, 13 jogadores ali. Passou disso aí, já começa a sofrer, entendeu? Então aqui eu já falei de 7 times, né? Com certeza, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Internacional, Corinthians e Palmeiras, né? E o Fortaleza, são 7, o Vasco é o 8º, tá? Bahia, não tem esse elenco todo. Grêmio, meu Deus do céu. Cruzeiro, muita mídia. Cruzeiro, preste atenção que é muita mídia, tá? Não tem esse elenco todo não, vamos ver, né? Vamos ver aí ao longo do campeonato. O Santos tá com mais ou menos quando o Vasco, acho que tá um pouco atrás. Fluminense, o elenco do Fluminense tem um bom time. O elenco, sei não. Então aí vai. Problema do nosso elenco, o grande problema é o centroavante, porque a gente tem o Verratti, um jogador de área, um jogador que fica ali dentro da área para o toque final, cabeçada final, ou para fazer aquela preparação, aquela parede. Mas nós não temos outro tipo de centroavante. Temos o Ryan, que provavelmente sai na janela de julho. Então, em julho, o Vasco já tem que trazer um centroavante, pelo menos um. Tá? Então, nós temos deficiência ali de centroavante. Mas, fora isso, a gente tem um time interessante. A trinca dos meias ali, né, no esquema 4-2-3-1, a galera do 3 ali, tem muitas opções para o Vasco trabalhar. Coutinho, Nuno, Garré são os principais jogadores ali. O Vasco pode jogar com esse trio ali, né, e avançando os laterais, entendeu? Espetando os laterais. É um trio muito forte por meio, é um trio que sabe tocar a bola, né? Fazer 1-2 ali, triangulações. São jogadores que chamam os laterais para participar, né? Os jogadores que podem pifar a bola ali para o centroavante. Coutinho, Nuno, Garré. Estou muito otimista com esse trio aí. Que ainda nós temos o suporte das alas do Lloyd e do Ryan. São jogadores que podem ali ajudar na oxigenação do time, porque a gente sabe que hoje o futebol é muito intenso, exige muito dos jogadores, os treinadores têm direito a 5 substituições, então o Lloyd e Garré, né, Lloyd e Ryan, podem ajudar bastante. O Ryan melhorou bastante nessa temporada, né? O Lloyd a gente espera que ele se conscientize onde ele está, né? Se adapte bem ao futebol brasileiro.
Além disso, nós temos o Adson retornando. O Adson foi um jogador muito importante no ano passado, ajudou muito na melhor fase do Vasco da Gama no Brasileirão, foi um dos melhores jogadores até se contundir. O Estrela, que apareceu bem por 3 jogos aí, né? Um garoto bom, meia que chega para concluir, né? Olho no Estrela. E o David, muita gente não gosta do David, né, parceiro? Mas ó, você teve que engolir. Foi vice-artilheiro do Vasco da Gama, jogador importantíssimo. A partir da sua contusão também, o Vasco, olha só, foi em desespero, né? Então, ou seja, o David e o Adson ajudou muito na construção pelas pontas, o David com a conclusão. Então, olho nesses jogadores, que o David só volta lá para julho, né? Junho, julho, agosto, mas o Adson e Estrela já estão aí. Nos volantes, nós temos o Hugo Moura, que é o volante, né, o que vai proteger a zaga ali, e como segundo volante, a gente tem algumas opções interessantes. Paulinho, Tietê, o Jair são os principais concorrentes a ser o segundo volante. Agora, nos treinos, o Sforza apareceu e o técnico gostou. Então, olho no Sforza, né? Não me enche os olhos não, mas num esquema, um esquema bem montado, num time que corre justo, é interessante. O Cocão me parece que perdeu espaço, mas pode ser um substituto do Hugo Moura. É um garoto que vai crescer com certeza, ainda mais com a qualidade dos seus companheiros de meio de campo. Então o Vasco já tem nessa estrutura central aí uma estrutura muito boa, tá? Na zaga, padrão, nada de anormal, nada de extraordinário. Nós temos os nossos laterais, que a gente já conhece bem aí, os pontos fortes, os pontos fracos. Nada deficiente em relação aos concorrentes e nada muito superior. Então, o Vasco tem uma boa estrutura, um bom time. Agora, a gente precisa ficar de olho no desempenho, que é o que vale, né? O desempenho, o Vasco começando o Brasileirão aí, rumo a ficar entre aí os 10 primeiros de novo e beliscando, se possível, uma Libertadores. É importante, mas tem as viagens da Sul-Americana. E mais importante é o Vasco sobreviver, se classificar para a próxima fase, porque isso dá din-din. Tem a Copa do Brasil também. Então temos uma temporada muito cheia, muito repleta de jogos aí, muito sofrimento. E você com a gente no Universo Vasco não perde nada. Nossos comentários, as nossas opiniões, as nossas lives. Deixa seu like, né, compartilha com a galera, porque o Universo Vasco vem aí para falar, para te deixar a par do Vasco da Gama. O que você acha? Nosso elenco é bom mesmo ou não? Tem que contratar mais jogadores? Qual é a posição? Um reserva para o Verratti? Um titular para o Verratti ser a opção? Fala aí com a gente, deixa sua inscrição, isso é importante para a gente. Segue nas redes sociais também. E desejar boa sorte para o Vasco da Gama, que inicia a sua jornada no domingo em São Januário, diante da equipe do Santos. Valeu, galera! Eu fico por aqui. Um grande abraço para você. Até uma próxima.